Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. O Sagrado Evangelho de hoje relata o anúncio do nascimento de João Batista. Esse anúncio onde ele tem alguns elementos que têm a ver com aquilo que deve ser a nossa forma de escutar a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus para a nossa vida. O texto sagrado é praticamente um itinerário, onde ali nós vemos algumas coisas acontecendo na vida de Zacarias. E ali, diante dessas circunstâncias, nós precisamos aprender delas, para que também nós possamos ser dóceis a essa moção de Deus, a essa comunicação divina para a nossa vida. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vamos ver que Zacarias vai ao templo para ali oferecer o incenso, porque
porque era a vez do seu grupo realizar esse sacrifício. Veja que aqui nós temos uma coisa que é essencial: o templo e o incenso. O templo é a morada de Deus, é o lugar da presença de Deus, o lugar de intimidade. E nós precisamos ter esse lugar de intimidade. Depois o incenso. O incenso é símbolo da oração. A nossa oração, que é como incenso, é queimada e é elevada aos céus pelos santos anjos. A nossa oração, ela é essencial, porque a nossa oração eleva a nossa alma a Deus, eleva a nossa alma ao céu. E é a partir desses dois primeiros atos, de ir até a presença de Deus. E ir até a presença de Deus pode ser na igreja, diante do sacrário, diante do Santíssimo Sacramento, ou na nossa casa, diante da palavra, diante de um oratório, algum lugar que nós escolhemos para estar nessa presença de Deus. E a oração, que é essa prática de diálogo com aquele ao qual nós estamos na presença dele. Depois nós vemos no texto sagrado que Zacarias, que entrou naquele lugar, ali ele começou a demorar naquele lugar no interior do templo, do Santo dos Santos. E as pessoas ficaram assustadas, com medo daquilo que estava acontecendo lá dentro. Veja que aqui também nós temos algo que acontece, que é fruto daquilo que é a experiência de oração. Porque uma vez que nós dedicamos tempo a Deus, vamos a esse lugar de intimidade e elevamos a nossa oração ao céu, ou seja, dialogamos com Deus, nós começamos a experimentar a eternidade. E quando nós começamos a experimentar a eternidade, nós não conseguimos perceber o tempo passar. Por isso que quando nós estamos numa oração fervorosa, que não necessariamente precisa ser uma oração com muitas palavras, às vezes pode ser uma oração de contemplação, nós não conseguimos perceber o tempo passar, porque aquele lugar, aquele momento é tão bom e alegra tanto a nossa alma que nós só desejamos permanecer ali. Depois aparece a figura do anjo Gabriel, que vai anunciar. O anjo é o mensageiro. É diante dessa experiência de oração que nós começamos a perceber e entender a mensagem de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus que quer nos conduzir. Por isso que o anjo ele vem trazer essa mensagem, o anúncio dessa boa notícia, dessa boa nova a Zacarias, do nascimento de João Batista. Mas Zacarias, por uma dificuldade, tem ali uma dúvida, e o anjo vai dar-lhe um sinal. E esse sinal nós precisamos também aprender a viver, porque o anjo diz que Zacarias ficaria mudo até o dia que tudo aquilo se realizasse. E assim nós vemos justamente, quando nós saímos do momento de oração, nós precisamos entender que nós precisamos conservar esse silêncio, conservar essa capacidade de contemplação, de atenção para a vontade de Deus, para a moção de Deus, para a mensagem de Deus que vem até nós, que pode vir por uma pessoa, pode vir por uma circunstância, pode vir por uma locução interior, pode vir de várias formas, mas nós precisamos estar atentos, precisamos ser dóceis a essa moção de Deus na nossa vida. Por isso que depois desse momento de mudez, Zacarias, quando vê tudo aquilo realizado, a sua boca vai se abrir. Mas veja que nós vemos que o anjo Gabriel vai anunciar a vinda daquele e como que ele seria e como que ele viveria. Esses são os frutos. A vida de João Batista é na verdade aquilo que nós precisamos aprender a viver. Uma vida penitente, uma vida austera, uma vida de profunda intimidade com Deus, que seja causa de alegria para aqueles que estão à nossa volta,
mas também seja sinal de contradição para o mundo que segue por um caminho e nós indicamos um outro caminho, que é o próprio Cristo. Assim deve ser a nossa vida, mas tudo isso acontece a partir da nossa vida de oração, a partir dessa dedicação, onde nós vamos verdadeiramente adentrar nesse lugar, no templo, no lugar da presença de Deus, elevar a nossa oração ao céu, oferecer esse incenso, e ali nós vamos ter a mensagem de Deus para a nossa vida. Mas para que nós possamos entender melhor essa mensagem, nós precisamos guardar o silêncio, para que assim nós possamos escutar verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.